Fala Lumiado, estamos aqui mais uma segunda-feira, mais uma devocional. E hoje eu queria que a gente refletisse um pouco, como você já deve imaginar aqui pelo ambiente que eu estou, sobre reforma. O tema de hoje da nossa devocional é reforma. Recentemente a minha casa passou por uma reforma, nós mudamos algumas coisas com o intuito de melhorar, claro. Nenhuma reforma você faz com o intuito de piorar. E eu queria que a gente imaginasse a nossa vida como se fosse uma casa. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,17 que quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí você imagina, você compra uma casa nova, as paredes todas bem pintadas, sem nenhuma sujeira, sem nenhum arranhão, tudo bem novo. E aí você começa a morar naquela casa agradável, tudo novo, sempre bom, recebe as visitas sem nenhuma vergonha porque está tudo novo. E assim também é na vida do crente, a gente se converte, aquela animação, está tudo novo, mas o tempo vai passando e algumas coisas começam a aparecer, uma sujeira aqui, uma sujeira ali. E as primeiras sujeiras são sempre fáceis de limpar, com a vassoura você tira, com o pano você limpa a parede. Mas se você for deixando, se você for negligenciando essas pequenas sujeiras, elas vão crescendo e vão ficando cada vez mais difíceis de serem retiradas. Assim também é na vida do homem, na vida do crente. Quando o crente se converte, quando ele aceita Jesus Cristo, ele está ali naquela empolgação e aí aparecem pequenas coisas que vão desvirtuando ele do caminho. São pequenos pecados que, se forem tratados de imediato, rapidamente eles podem ser curados, rapidamente eles podem ser vencidos. Mas aí a pessoa vai negligenciando, vai deixando passar e acontece que fica algo tão grande que não é apenas mais uma vassoura que é capaz de tirar, não é apenas mais um pano. Você tem que realmente tirar aquilo da sua casa, aquilo da sua vida. Você tem que fazer uma reforma, reformar. Uma reforma, você normalmente não mantém as coisas que já existiam na casa. Você troca, você coloca coisas novas. Você retira aquilo, por mais difícil que seja. E lá em Mateus 5,29, a Bíblia conta que Jesus estava no Sermão do Monte e ele fala: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor você perder um membro do que ser lançado no inferno. E é exatamente isso que é difícil, porque imagina só você tirar um membro seu, que dor será você tirar algo importante para você, mas é melhor você perder um membro do que ir para o inferno. E às vezes na nossa casa existem coisas que a gente não quer tirar, existem coisas que nos trazem lembranças, mas Paulo vai falar que deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então ele abandona as coisas que para trás ficaram, porque aquelas coisas estão no passado. E muitas vezes a gente não quer abandonar essas coisas. A gente trata elas como se fosse algo de estimação. A gente quer deixar elas ali porque será muito difícil, será muito doloroso para a gente tirar. Mas uma reforma requer mudança. Uma reforma requer que você troque as coisas velhas. E às vezes é bem complicado. E quando você faz essa reforma, quando você realmente muda aquilo que deve ser mudado para você ter uma casa limpa, você precisa de ferramentas. Você precisa de um martelo, você precisa de um carrinho de mão, você precisa de ferramentas. Nós encontramos essas ferramentas lá em Gálatas 5,22, que fala do fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, fidelidade e todos aqueles outros que Paulo descreve ali naquele versículo e no versículo seguinte, no versículo 23. Então, se nós tivermos todas as ferramentas necessárias para essa reconstrução, vai ser difícil. Uma reforma ela sempre vai exigir trabalho, sempre vai exigir esforço. E talvez por isso muitas vezes a gente não está disposto a fazer essa reforma, porque ela é difícil, uma reforma é difícil. E Paulo, ele foi um grande servo de Deus, com certeza ele tinha a sua casinha ali sempre limpa para receber seus visitantes. E aí, em algum momento, ele repreendeu Pedro face a face, porque Pedro estava fazendo coisas que não condiziam com a vida cristã. E aí Paulo fala lá em Gálatas 2, no versículo 18, ele fala o seguinte: porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Ora, se você destrói algo, é porque provavelmente aquela coisa não presta mais. Se você tira a parede da casa, se você destrói, você não vai colocar a mesma parede lá, até porque já está destruída. Então, quando você decide fazer uma reforma na sua vida, é irreversível. Você não pode voltar atrás, porque você mesmo, como Paulo falou, você vai se tornar um transgressor. Se você tirar algo para colocar algo novo no lugar daquilo que não presta mais, é porque você sabe que você está precisando daquela mudança, que você precisa de retirar aquilo para estar mais próximo de Deus. Então, esta mensagem que eu queria deixar nesta devocional. Muitas vezes nós precisamos fazer mudanças mais drásticas na nossa vida, reformas realmente. Não são coisas que são fáceis de tirar, mas se faz necessário nós fazermos essas reformas para nós podermos ter uma comunhão com Deus. Porque a nossa casa deve ser uma casa digna de receber
o maior visitante que nós podemos receber na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar.